Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente já. Hoje vamos ter uma palestra, a gente vai. Desculpa, uma live. Olha, a pessoa já está pensando na palestra. A gente vai ter uma live muito interessante com Felipe Cardoso, psicólogo do Espaço. A gente vai tratar sobre os desafios de estar com a criança em casa nesse momento, né? E a sua participação ela é muito importante. É, Já vou começar a convidar algumas pessoas aqui. Já começou, mãe? Sim. Oi, Felipe, bom dia para você que chegou aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais gente chegando aí. Eu já vou convidar Felipe para a sala e aí tá com pessoas. Oi, Oi, Felipe, bom tudo bom? dia, senhora. Bom dia. Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Tá, eu tô tendo um pouquinho de delay. Talvez seja o seu fone que o seu microfone esteja mais alto. Oi, E Lari, agora? obrigada, meu amor. Seja muito bem-vinda. Liane. Vamos convidando esse povo aí, gente. Vamos colocar esse aviãozinho para voar aí para muita gente, para a gente começar a nossa palestra hoje, nossa live. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, tá? Vou mandar aqui também. É só pegar o aviãozinho e mandar para as pessoas que te interessar aí, que você achar que faz sentido essa pessoa estar nos acompanhando agora. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui o telefone mais fixo. Pronto, acho que agora tá bom. Pronto. Oi, Mari. Um beijo, minha princesa. Tudo bom, Mari? Eita, que o povo tá tudo dormindo até agora, minha gente. Cadê esse povo? Oi, Carlinha. Um beijo, meu amor. Tudo bem com você, Carlinha? A gente vai estar. A nossa live hoje ela vai ser bastante prática, dinâmica, objetiva e super interativa, tá? A gente está aqui com um propósito hoje de linkar o seu desejo de conhecer sobre algo, ou saber sobre o que a gente vai tratar, com o propósito de Felipe, que é inserir o conhecimento dele, é difundir o conhecimento dele. Então, a gente precisa trabalhar nas duas pontas hoje. E para isso, a gente depende muito da interação de vocês. A gente vai estar falando sobre os principais desafios, né, de estar com a criança em casa nesse momento de pandemia. A gente tem falado sobre isso, mas muito disso que a gente está tratando aqui é pauta criada através daquilo que vocês demandam para a gente. Então, essas perguntas ela é muito importante, essa interação ela é muito rica. Novamente, a gente não vai se alongar aqui, a gente vai começar. Eu gostaria de pedir que você encaminhasse para pelo menos 3 pessoas, que é o tempo que a gente já vai começando aqui, ok? Vou mandar aqui para mais 3 pessoas para ver se elas conseguem participar conosco. Vou mandar aqui também. E aí a gente já começa, Felipe, porque também a gente tem que contemplar quem está aqui, né? Quem já chegou e Isso. depois quem não vê agora, vê depois. Eu vou tentar deixar salvo aí no IGTV e quem não vê agora, vê depois, certo? Então, antes de Felipe começar, para as pessoas que forem entrando não pegar a fala dele no meio, eu vou falar um pouco sobre o espaço exponencial. O espaço exponencial está situado ali na Rua Solteiro Gomes. Esse espaço é um espaço assim, de bastante alegria para a gente, né? Porque ele congrega entre a facilidade de oferecer um espaço aqui nessa região, com um ensino que a gente sempre preconizou em trabalhar o ser integral, em trabalhar todas as potencialidades da criança, com a perspectiva de preço. Claro que tem que falar de preço agora, porque a gente, dentro de uma narrativa e de um recorte social, a gente ainda se define como um preço acessível. Então, a gente reúne as duas pontas. A gente reúne a localização, o preço e, mais importante, eu acho que fundamenta tudo isso, além da localização e do preço, é a metodologia, o embasamento pedagógico e teórico que a gente tem. Então, quem não conhece ainda, por favor, a gente está em isolamento, a gente está respeitando tudo que está sendo orientado pelo município, mas quando passar tudo isso, não perca a oportunidade de ir lá fazer uma visita e conhecer os nossos espaços, a nossa estrutura, o nosso corpo docente, mas, sobretudo, a nossa metodologia. Oi, Xelinha, um beijo para você e para as crianças, tá bom? Milena, Lucileide, deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Milena já entrou, deixa eu ver quem mais, acho que só foram elas. Se mais alguém entrou aí, dá um tchauzinho. Lari,
Ai, Lari, obrigado. Lari é mãe de uma aluna nossa, de Lalá. Pô, gente, ô princesa, vocês precisam ver o negocinho que a gente, todo mundo lá é apaixonado por ela, porque ela é apaixonante. Mas assim, vamos agora começar, né? Eu queria fazer esse convite para quem não conhece, conhecer. Quem não conhece as redes sociais ainda, né? Tanto fanpage quanto o próprio Instagram, que conheça também. Interaja conosco, faça perguntas, traga suas demandas. E a gente está super disponível para apoiar naquilo que precisar, tá bom? Bom, eu tenho a honra hoje de receber Felipe Cardoso. É o psicólogo que nos apoia lá na escola, que trabalha com as disciplinas de relacionamento interpessoal e cidadania com as crianças, com as habilidades socioemocionais. Então, o Felipe é um psicólogo, mas que trabalha na perspectiva também como professor, mediador do conhecimento desses meninos, e mais do que isso, ele é todo o elo de ligação entre a criança e as emoções dela. A gente sabe o complexo e o rebuliço que acontece dentro de uma criança por não saber ainda verbalizar tudo que sente. E Felipe entra nessa ponte, né? Esse tratado, esse mecanismo de como abordar essa emoção, de como melhorar essa emoção e de como verbalizar também. A gente ensina as crianças a colocar as emoções dela da melhor forma. E o responsável por isso lá na escola é Felipe. Então, eu queria que vocês recebessem Felipe aqui hoje com muito apreço. Ele vai falar rapidamente sobre ele, porque ele já está na escola, ele já se apresentou, já teve outras lives. Quem não conhece a história de Felipe ainda e como ele chegou na Exponencial, assista a primeira live que está no IGTV. É uma forma de você se conectar com essa história e vir para chegar nesse ponto que a gente chegou aqui hoje. Não é isso, Felipe? Isso, realmente a gente já falou sobre isso na outra live. Vou dar uma pincelada bem rápida aqui para a gente entrar no conteúdo de hoje, né? Eu conheci a Exponencial e já fiquei encantado com essa perspectiva de educação mais integral, de olhar para o desenvolvimento do indivíduo de forma mais integral e vi que ali eu tinha uma perspectiva de trabalhar com psicologia numa perspectiva mais preventiva, de promover desenvolvimento, do que necessariamente ir lá só quando tem problema, porque geralmente psicólogo é chamado quando há algum problema, quando algo está incomodando. Mas ali eu vi uma perspectiva de trabalhar de forma mais preventiva. E aí Legal. a gente começou a parceria no início desse ano, né? Sim. Mas acho que podemos começar, né? Passadas as apresentações. É. Então, Felipe, eu já queria abrir fazendo a seguinte pergunta. O que foi que te motivou a trazer esse tema de hoje? Pronto. Na última live que a gente falou sobre relacionamento interpessoal e acolhimento, eu percebi, Val também percebeu, muitas perguntas sobre essa relação mais específica com as crianças, né? Sobre a interação com as crianças, sobre dificuldades que a pandemia impôs na interação com as crianças, algumas perguntas sobre a comunicação, outras sobre emoções, sobre sentimentos, sobre como lidar com a criança que está sentindo saudade, que está demonstrando uma tristeza por conta do isolamento social, algumas sobre excessos, né? A criança que vai lá, quer lavar a mão toda hora, que quer brincar na hora de lavar a mão. Então eu percebi que o nosso público estava muito mobilizado por essas questões. Então eu pensei nesse tema muito com a ideia de partir do que o público tinha de dúvida e de promover essa interação mais próxima com vocês, assim, um diálogo, uma troca de experiências, numa modalidade mais de roda de conversa, assim, do que de uma palestra aqui. Joia. A gente não quer ficar aqui só eu e Val falando, conversando e vocês assistindo. É muito importante que vocês mandem perguntas para a gente interagir, para a gente saber quais são as dúvidas de vocês, quais são os desafios que vocês estão enfrentando durante essa pandemia. Até Já porque, vamos Felipe, aí. esses desafios eles vão alterando de casa para casa, né? De contexto para contexto, né? Isso, eu vou trazer aqui questões mais gerais, mas que obviamente não vai abranger a vida de todo mundo, de todas as famílias, e é por isso é importante a interação de vocês. Aqui já chegou uma pergunta ali, né? Eu já vou te fazer a pergunta de Lari. Eu já vou te Certo. fazer, aí a gente parte para o que a gente já tinha estruturado, tá? Eu Isso. estou achando que minha filha está sem controle. O que eu faço? Sem controle.
Por sem controle, eu vou entender assim uma questão de excessos, né? De excessos comportamentais, assim, desobediência, talvez. Acho que sem controle ela quer dizer isso, né? Confirma aí pra mim, Lari, se é isso mesmo que eu entendi. Nessa questão do sem controle, é interessante você tentar conversar para estabelecer relação, usar o verbal, a conversa, para estabelecer relação entre o que a criança faz, ela está dizendo que é isso mesmo. Aham. Estabelecer relações entre o que a criança faz e as consequências dos atos dela. Então, você precisa explicar, olha, quando você faz isso, acontece aquilo, você faz, de repente, se a criança está muito bagunceira, quando você não ajuda a arrumar os brinquedos, a mamãe vai ter que arrumar, outra pessoa vai ter que arrumar e vai dar trabalho para outra pessoa, vai chatear outra pessoa. Eu fico triste quando você faz assim, eu fico feliz quando você faz de outra forma. É muito importante dar modelo, não só reprimir o comportamento indesejado, no caso, é preciso também dar um modelo, assim, dar opções a fazer. A rotina costuma ajudar muito nesse caso de comportamentos que a gente costuma definir como externalizantes, né? Essa coisa do sem controle, da desobediência. A rotina costuma ajudar muito você a introduzir atividades prazerosas ao longo do dia, né, na rotina dessa criança. Você trazer o resto da família. Não sei como é a dinâmica familiar aí na casa de Larissa, mas você trazer a família inteira para participar dessa rotina, assim, combinar com todo mundo a hora de cada coisa, a hora de fazer tarefa doméstica, a hora de trabalhar no home office, quem trabalha no home office, e a hora de brincar. Muito importante ter esses momentos de brincadeira entre pais e filhos, porque muitas vezes esses comportamentos, o sem controle, a desobediência, a agressividade, a birra, está relacionada a uma forma que a criança desenvolveu de atrair a atenção dos pais. Então, Felipe, nessa sua fala, eu queria fazer uma inferência. Talvez muito mais importante do que nesse momento da tratativa, talvez seja descobrir qual é a causa, o que está levando ele a agir dessa Isso. forma. Por exemplo, quando ela falou ela disse assim, é exatamente isso. Quando ela falou, né, deixa eu ver como foi a pergunta, que a filha está sem controle. O Sem que eu faço controle. é quando você falou, de repente, a questão da desobediência, que está muito mais aguçada, essa questão do desafio, estar desafiando a mãe Uhum. e a autonomia da mãe, e a liderança da mãe, e a hierarquia, o que está por trás disso? E aí eu quero dizer muito claramente que no caso específico, pelo menos a minha filha, né? Eu vou dizer de Lari também, porque é uma criança que eu estou convivendo com ela lá. Mas vamos lá, assim, a quebra da rotina. Foi exatamente o que você estava falando. A quebra da rotina alterou também o padrão deles. Só que eles não sabem comunicar isso, eles não verbalizam isso ainda, eles não Isso. conseguem condensar aquela dinâmica que você passou, que a gente vai colocar no ar daqui a pouco, talvez esses dias, da garrafinha, o pote da paciência, né? Sim, A sim. garrafinha. Eles não sabem ainda condensar aquilo e organizar aquilo que está lá condensado. Eles ficam nervosos porque eles não sabem como lidar com a situação. Por outro lado, não sabem dizer isso. Como é que eles manifestam isso? Através da desobediência, da desorganização. Então, muito provavelmente, observar isso como causa facilita muito. Por quê? Porque é como você falou, a rotina estruturada vai ajudar a permear isso. Óbvio que a escola, nesse momento, passou a ser um lugar de não existir campo físico. Mas a família pode estruturar uma rotina de forma que a criança se sinta mais acolhida dentro do dia a dia dela, sem ela não ficar solta sem saber o que fazer, né? Isso. E E, uhum. essa estruturação de rotina vai ajudar em várias áreas, no sono, por exemplo. Porque se a criança tem uma rotina mais ativa durante o dia, fica mais fácil estabelecer uma rotina de sono, e o sono é fundamental nessa questão do estresse, da ansiedade. Perfeito. Então, Carla está isso que dizendo você aqui falou, Carla está dizendo que pode a fazer. Alicia está muito ansiosa e ela percebe medo nela. Tem alguma dica para isso? Aí, Carlinha, a gente já vai te responder. Deixa só o Felipe concluir isso aqui que eu já falo. E Bela Pronto, também. Beijo, princesa. Vê a mãe de Bela. Aí a gente já faz todas as perguntas já. Deixa ele só responder essa. pronto. Essa questão do manejo da birra estava até aqui no material que eu tinha
produzido. Certo. Que a mãe de Bela está perguntando aqui, né? Sobre a birra. A birra, qual é a orientação que a gente costuma passar diante da birra? Muitas vezes está relacionado com essa questão da atenção. Então, é sempre observar em quais condições ocorre a birra, como você disse, quais são as causas, como a gente descobre as causas. Observando quais são as condições que essa birra ocorre, quais são as consequências que a birra provoca. Então, se ela faz birra e você atende aquela vontade, a tendência é a birra continuar. Outra coisa, muitas vezes o cuidador não atende à vontade, mas ele dá uma atenção ali para dar uma bronca, para impor um castigo. Chamou a E aquela atenção de qualquer atenção, forma, chamou a atenção de qualquer isso, forma, a chamou a criança entende como um atenção. reforço positivo, né? Exatamente, como um reforço positivo. Isso não é assim dizer que a criança está me manipulando. Não, ela faz sem perceber. Sim. É um aprendizado, muitas vezes, no que no senso comum se chama muito de inconsciente. Então, é um aprendizado inconsciente, ela não controla, ela não percebe, não sabe descrever que ela está fazendo aquilo para chamar atenção e tá querendo manipular o pai. Não é isso, é algo que ela não necessariamente tem ciência de que está fazendo. E o que é que você faz nesse caso? Se é uma birra que não traz risco para a criança, então é aquela birra de chorar, gritar, às vezes xingar, espernear, não traz um risco físico mais imediato, você vai ignorar ela no momento em que ela está fazendo a birra. A partir do momento em que diminuir a birra, aí você vai buscar esse contato, você vai dar essa atenção. Você vai oferecer, por exemplo, 2 brincadeiras. E vai perguntar, você quer brincar de quê? Dessa ou dessa? Você quer fazer o quê agora? Essa ou essa? Porque aí você está reforçando o comportamento adequado. Você está Sim. fortalecendo esse comportamento mais adequado. Porque a atenção dos cuidadores é muito importante assim, para a criança. É muito significante para eles. Felipe, no caso de Alicia, que está com muito medo, que Carla já identificou que ela está com muito medo, qual é a dica que você pode dar para ela enfrentar esse medo e ajudar a filha dela a enfrentar esse medo? Pronto, medo. O medo está mais na área do que a gente chama de problemas internalizantes, né? Foi bom que elas trouxeram 2 perguntas que dialogam muito com o que eu tinha preparado. A da primeira pergunta traz uma questão de um problema mais externalizante. E a de Alicia de Carla traz um problema mais internalizante. O que são problemas internalizantes? São comportamentos que indicam algumas emoções, alguns sentimentos, algumas preocupações persistentes, como medo, ansiedade, tristeza, saudade, um retraimento social. Então, no caso de Alicia, pelo que ela está falando, é uma ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação emocional muito parecida com o medo. A grande diferença do medo para a ansiedade é que o medo diz respeito a uma ameaça do presente e a ansiedade é uma ameaça que geralmente está no futuro, ou uma ameaça mais difusa. Nesse contexto de pandemia, é compreensível que os níveis de ansiedade aumentem nas crianças também, por conta dessa ameaça que está iminente ali da contaminação pelo vírus, dessa situação de menos contato social direto. Então, qual é a dinâmica, no caso, a melhor intervenção? Dar espaço para essa criança falar, para a criança que já desenvolveu um pouco mais o repertório verbal, você dá espaço para ela falar. Antes de você apresentar soluções, você precisa escutar a criança. Incentivar essa questão da expressão emocional. Porque é muito importante que ela aprenda a comunicar o que ela está sentindo. E não necessariamente ela precisa dar o nome de ansiedade. Ela descrever o que ela está sentindo mesmo, no corpo. Por quê? Porque as emoções não estão na nossa cabeça. As emoções estão no corpo inteiro. A gente sente com o corpo inteiro. Então é um incômodo no estômago, é o coração que acelera, é as mãos que ficam frias. Então tudo isso são reações físicas que para a criança até ajuda ela a descrever se você vai por essas reações. E Esse outra no caso, questão... vá.
No caso da criança que ainda não desenvolveu tanto o repertório verbal, como você falou, que ainda tem a dificuldade de comunicar, o que é que você vai fazer? Vai dar modelo. Porque o modelo é muito importante para ela desenvolver essa comunicação. Então, como é que você dá modelo? Funciona muito trazer exemplos da sua infância. Olha, quando eu tinha sua idade, eu também sentia medo, eu também me sentia ansiosa às vezes. Mostrar que aquilo é natural, que é compreensível que ela esteja sentindo aquilo, que faz parte do processo. Sim. E dá muito modelo, assim, sabe? Dá muito Eu, modelo. eu gosto muito, E Felipe, da intervenção, para quem fala e para quem não fala, da expressão. Muitas das vezes a criança não expressa só verbalizando, como você já disse aí. E eu gosto muito de pegar uma folha em branco da criança e dizer, vamos desenhar o que você está sentindo. Esse, ótimo. para mim, tem funcionado muito nas minhas intervenções aí por onde eu tenho passado, durante esses anos todos que eu venho fazendo isso, justamente porque a criança naquele espaço, ela vê um papel em branco e ela vê a oportunidade dela dizer, manifestando, seja de que forma for. E ainda, gente, que você não tenha o traço do entendimento técnico para compreender o que ela disse ali, acolha e diga, nossa, e aí você estimula ela. Nossa, o que é isso aqui mesmo? É um passarinho? Você começa a estimular ela vai dizer, não é um passarinho. Aí ela vai dizer o que é. E aí você Você começa a demonstrar interagir com ela. interesse de Demonstrar forma interesse. sincera sempre. É. E E aí, muito se você. importante nessa questão da comunicação também. Você ser sincero, ser verdadeiro. Não adianta querer Sim, sim. esconder as coisas para proteger as crianças. E E isso que você trouxe do desenho. tão pouco fingir um personagem. A criança, Isso. a gente não precisa disso para acolher, tão pouco para criar um vínculo e uma ponte com a criança. A gente precisa ser verdadeiro, autêntico. E a criança sente isso, né? A criança ela é muito da percepção. Ela sente isso. Tem uma pergunta aqui, Felipe, que foi justamente aqui da mãe de Bela. Eu converso, não é nem uma pergunta, foi uma observação que ela fez. Eu converso muito com ela no momento, e tiro até ela do ambiente em está ocorrendo ó. Eu converso muito com ela no momento e tiro até do ambiente onde ocorreu a birra para ela se acalmar. E aí, quando ela falou isso, eu me lembrei do seguinte: óbvio, o nosso cérebro ele está condicionado àquele espaço físico que a gente está. A criança saiu daquilo ali, automaticamente oxigena o cérebro para um outro olhar, para uma nova. E realmente, tirou do lugar, já muda todo o contexto. E muitas Sim, das vezes sim. a birra fica naquele lugar e a gente fica até sem entender, meu Deus, o que foi que aconteceu? Justamente porque a criança foi condicionada a pensar em outras coisas. E quando ela chegou, saiu daquele lugar que ela estava e foi para outro, já ocorreu ali uma série de pensamentos e já tirou ela da condição e do padrão que ela estava operando. E é Muito muito importante interessante. também, é uma boa estratégia. Eles costumam usar muito essa estratégia de tirar do lugar, de separar, quando envolvem brigas mais físicas, assim. Porque aí tem um risco iminente, você não pode ignorar ali, porque Sim, pode acontecer alguma coisa mais grave. sim. Então tira, separa, coloca numa cadeira, em outro cômodo, sentadinho, para evitar isso. E é muito importante também assim você dar atenção ao longo do dia, quando ela está fazendo outras atividades, porque você precisa reforçar os comportamentos mais adequados, assim, dar atenção aos comportamentos mais adequados. Então, não basta só não dar atenção no momento da birra, você tem que dar atenção em outros momentos do dia, durante a brincadeira. Eu sei que a rotina fica difícil conciliar a tarefa doméstica com o trabalho, com o cuidado das crianças. Por isso que é muito importante, se você tem outras pessoas em casa, combinar isso com todo mundo e ter o apoio de todo mundo nessa tarefa. Olha, uma coisa importante que você falou aí, Felipe, que é a questão do não dar atenção. O não dar atenção não é isolar, é o ignorar intencionalmente, porque você, em não dar atenção, está dando atenção à tratativa assertiva para aquele caso, para aquele momento. Preciso, porque as pessoas podem pensar que a gente está dizendo que é para puramente isolar e deixar lá. Não. Esse Isso. ignorar, naquele momento da birra, é que qualquer movimento que você faça, de acolhimento ou de repreensão, isso vai ser um estímulo positivo. Ficou claro? Porque, gente, a gente não está dizendo, deixa a criança lá e vá. Não. Não, Mantém claro que você não vai dar nem atenção e nem desatenção. O que você está fazendo é uma tratativa dela entender que não é por aquele apelo que ela vai conseguir o que ela quer, que ela vai conseguir. E né? se, por exemplo, ela comete a birra para conseguir algo, e aí é algo que não pode acontecer no momento e tal, e ela quer, vai pra birra. Quando ela pedir aquilo verbalmente, pedir de uma forma mais assertiva, menos agressiva, menos
com menos excesso, é importante que, se não der para reforçar na hora, você dê pelo menos a atenção de explicar por que que não pode, dizer, olha, vai ser em outro momento, tem um momento correto para isso. Ela está perguntando assim sobre o castigo. O castigo é Qual é o viável no efeito? caso da birra? Qual é o efeito do castigo, assim? O castigo tende a reduzir, sim, de forma imediata ali aquele comportamento, porque é uma punição. O que é que a punição tem de efeito? A punição reduz o comportamento de forma mais rápida, porém a punição não ensina o comportamento alternativo. Só quando você pune, você só está ensinando o que não deve ser feito. É muito E isso importante acaba você sendo um ensinar o reforço que deve positivo. ser feito. E isso acaba não necessariamente reforçando, até às vezes diminui. Então, por isso que a gente tem essa cultura muito punitiva. Por quê? Porque de fato diminui no primeiro momento. Só que na ausência do agente, da pessoa que empregou a punição, a tendência é que o comportamento volte a acontecer. E, para além disso, a punição produz o castigo, até as agressões físicas, as agressões verbais e tal, as ameaças, a coerção de forma geral, produz efeitos colaterais emocionais na criança que não costumam ter que costumam ter um efeito negativo no bem-estar daquela criança. Então, no momento que a criança recebe a punição, ela vai experimentar sensações de medo, de angústia, de ansiedade, de tristeza. E esses subprodutos emocionais pode criar uma relação muito ambivalente, sabe? Porque a mesma pessoa que te dá carinho é a pessoa que te pune, que vai te impor essa questão do medo, do medo de ser punido, da ansiedade. Então, mais assertivo do que o castigo é você fazer isso que Val falou, esse equilíbrio entre não dar atenção e a desatenção. Você não reforçar, colocar o que a gente chama tecnicamente em extinção. O que é colocar em extinção? Não há consequência para aquele comportamento. Você retira a consequência. Então, ela, no início vai aumentar um pouco, pode ser que aumente, porque como ela vem num padrão, quando você não dá atenção, faz o quê? Aumenta, varia, vai procurar outras formas de fazer a birra, aumenta o som, a intensidade do choro, mas aos poucos vai diminuindo, e quando diminuir, aí você oferece um comportamento alternativo. Você oferece a situação para uma outra atividade, para uma atividade prazerosa, porque aí você está reforçando o comportamento mais assertivo. Mais importante do que castigar e punir o comportamento inadequado é você reforçar os comportamentos alternativos, que geralmente são concorrentes, são alternativos àquele comportamento inadequado. Então, Ô, por isso que é Felipe, importante dar atenção ao longo do dia. e se a gente parar para pensar que a criança age daquela forma, porque dentro da cabeça dela é o único recurso que ela tem, e todas as vezes que ela vai mudando e a criança vai mudando, a gente vai percebendo, nossa, nesse menino está diferente, ele tá, na verdade, ampliando esse repertório. E ele vai, de fato, chegar no nível onde ele vai se compreender a ponto dele não precisar fazer nada disso. A gente Isso. também tem que ter um pouco de paciência, um pouco mais de tolerância. De fato, é difícil? Sim, é difícil. Eu não estou falando que é fácil. Só que a gente já tem repertório e experiência suficiente para saber lidar com ele. E não é, claro que irrita, viu, gente? Eu não estou dizendo que não irrita, não. Irrita, irrita muito. A gente está vendo um comportamento inadequado, a gente está dizendo para não fazer, ou orientando a não fazer, e a gente vê a repetição disso. Só que aí agora, se a gente pratica a nossa empatia de verdade, a empatia efetiva, aquela que a gente de fato entende por que a criança está agindo daquela forma, fica mais fácil da gente lidar com o processo. E mais fácil do que Exatamente. lidar com o processo é a gente instrumentá-los a entender que eles vão deixar de fazer aquilo. Porque eles também se sentem incomodados com aquele comportamento, porque eles não queriam estar naquele momento de embate, é um embate para eles. Eles não sabem verbalizar, eles não sabem expressar o que sentem e agem da forma que agem. E é por isso, Felipe, que eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse processo, desses desafios todos que a gente sabe que tem que ter com a criança por si já é desafiante. Cada dia a criança ela vem com um traçado novo, né? Até porque vamos pensar que a criança é um CD virgem e todos os inputs, todas as informações que estão chegando para ela, elas estão colocando ali dentro. Só que não está arrumada, está tudo ali dentro, mas não está arrumado, está tudo bagunçado, as informações estão todas ali, mas ainda não se organizaram. Como é que esses pais, né, podem em si encontrar possibilidade de melhorar isso com eles? Para esse convívio ficar mais ameno, para não gerar tanta angústia também na mãe e tanto sentimento de impotência, porque eu sei que é isso que as mães sentem. Isso.
muito importante assim também olhar para o bem-estar dos cuidadores. Por quê? Se o que é que eu estou chamando aqui de bem-estar é essa avaliação subjetiva da sua satisfação com sua vida, do seu equilíbrio emocional, um equilíbrio entre emoções negativas, como medo, tristeza, raiva, ansiedade, com emoções positivas, como alegria, motivação, essas questões, esses sentimentos mais positivos. Porque se o pai não estiver bem, se a mãe não estiver bem, se o cuidador não estiver bem, vai ser difícil interagir. Se não tiver se ele não tiver com suas emoções reguladas, como você falou, irrita. Então, quando a gente está muito irritado, a tendência é agir de forma mais impulsiva, de forma mais agressiva. Então, é preciso se cuidar também, assim. Cuidar da sua alimentação, cuidar da sua rotina também, inserir atividades de prazer, prazerosas na sua rotina. Não dá para ficar muito, evitar, por exemplo, o excesso de notícias, tanto para vocês quanto para as crianças, assim. Evitar a exposição às notícias sobre a pandemia, sobre medidas governamentais. Vale mais a pena definir um único canal de comunicação e aí um único momento no dia para você ir lá e consultar as informações. Ou até se isso ainda te faz mal, nem consultar, porque assim, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar em casa, precisa tomar as medidas, quando precisar sair, usar a máscara, as medidas de sanitárias, de higiene, e isso não altera, independente da evolução do quadro da pandemia ou não, isso não se altera. A gente precisa continuar tomando esses cuidados. Então, focar no que é preciso ser feito. Isso costuma diminuir essa sensação que você trouxe de impotência, assim. Foca no que é possível fazer, no que está sob meu controle e no que eu posso fazer para me cuidar, para se manter em bem-estar. Porque o bem-estar dos cuidadores é fundamental para essa interação. Na E, verdade, eu só consigo cuidar bem do outro se eu estiver bem. Se eu não estiver exatamente. bem, geralmente eu vou transferir aquilo que está dentro de mim. Se for amor, vai ser amor. Se for alegria, vai ser alegria. Se for tristeza, vai ser tristeza. Exatamente. E é aquela questão da rotina costuma ajudar, assim. Combinar a rotina Professor, com todo mundo que está em casa. Combinar. Oi, Mel! Como é que olha, você tá? vocês deixam eu mexer no filtro? Não porque está na live. Ela quer mexer no filtro, não pode. Não Porque pode. tá na live. Tá na live. Tá. Pode falar, Felipe. Desculpa, gente, é assim mesmo, Não, tá? Homeschool, imagina. home office, live. Posso Faz mexer parte. Ó, no computador? ó o que ele tá falando, ele tá explicando, vá. Vou continuar aqui, viu, Mel? Tá. Então, é muito importante criar essa rotina, inserir nessa rotina as brincadeiras, assim. Observar do que é que seu filho gosta do que é que sua filha, do que é que seu filho gosta de brincar. E colocar isso na rotina. Por exemplo, a escola, como está difícil, não tem mais esse contato da escola, no horário da escola você pode introduzir algumas brincadeiras que se relacionam com isso. Por exemplo, a brincadeira de escolinha. Bota a criança para ser seu professor, você é o aluno e a criança é o professor. E vai brincando de escolinha no horário que seria o horário da escola. Inserir muitas brincadeiras na rotina, isso é importante, assim. Falar com ela. Espera que você fala com ela. Gente, vai ter que ser assim um pouquinho, viu, Felipe? Desculpa. Precisa, não, fique tranquilo, faz Eu parte. vou ler a pergunta de Lari aqui para depois Leia. falar o que as pessoas estão falando de Mel aqui, tá? Para falar para Mel. Peraí, Mel, que Bela quer falar com você, só um pouquinho. E quando da teimosia? Mesmo no nosso entender que estamos dando toda a atenção possível, que o comportamento, esse comportamento dela fica mais excessivo, né? A peraltice e tal. Quando ela no mínimo, quando é que ela tem um entendimento do sim e do não? E como reprimir esses comportamentos? Pronto, essa dúvida costuma ser comum, assim, como é que se diz não para uma criança? Porque é comum os pais confundirem, assim, ou eu não posso dizer não de jeito nenhum, ou eu tenho que dizer não o tempo todo para controlar essa criança e ficar nesses extremos. A questão é como o que eu tinha falado um pouquinho pincelado antes. Quando você vai dizer um não, é estabelecer a consequência. Então, Val, por que que Mel não pode abrir o filtro agora? Porque a gente está É na isso. live e esse momento é importante que ela não faça. Exatamente.
Entendeu? É, O professor falando. E eu quero então, falar com minhas colegas. Espera que você fala, você deixa o quer professor. falar com suas colegas? Daqui Daqui a a pouco pouco você fala com elas, tá? Então, é estabelecer a relação entre o que ela faz e o efeito disso no mundo. Por que é que você dá limite? Você dá limite porque aquilo pode ter um efeito perigoso, um efeito desfavorável para a interação de vocês, para a organização da família. Então você precisa tentar explicar isso, sempre dando um modelo, de forma simples, de forma direta. E verdade, não basta só dizer não. Você precisa dizer, olha, quando você faz isso, acontece aquilo. Então, por isso, agora você não pode fazer isso. É estabelecer relação entre o que ela faz e as consequências do que ela faz. A eu linguagem é acho. muito importante para isso. O desenho, como o Val trouxe, muito importante nas crianças, assim, o desenho como forma de expressão, de expressar o que elas estão vivendo. É uma ferramenta muito importante. As massinhas de modelar, a brincadeira é uma ferramenta também de expressão muito importante, de ensaiar coisas, de inserir, a depender do nível de desenvolvimento assim, psicomotor da criança. Como é que sua filha já pega no lápis? Ele já consegue escrever alguma coisa, rabiscar? Se ela consegue pegar no lápis, talvez ela consiga lhe ajudar a guardar um talher, a guardar um prato, porque ela já tem esse desenvolvimento fino um pouco mais aguçado. É. Então, inserir elas nas tarefas domésticas, porque assim fica uma rotina mais ativa, uma rotina mais agradável para a criança. Quanto mais agradável for essa rotina para a criança, para o adulto, para todo mundo que está envolvido na relação, melhor vai ser, porque ela vai ter mais comportamentos alternativos a essa coisa que ela trouxe do comportamento da peraltice, da peralta, do excesso, da desobediência. Sim. Então, o Eu limite é tenho, sempre estabelecido assim, eu tenho esse exemplo mostrando muito os forte aqui. efeitos. Eu tenho esse exemplo muito forte aqui, Felipe, em casa, em relação a Mel. É, eu sou muito firme com Mel, no sentido daquilo que pode, daquilo que não pode. Eu sou muito clara. Eu acho que é clareza. E o pessoal acha, mas ela não vai entender, ela tem só essa idade. Não entende, entende muito bem. A clareza do que eu quero dizer para ela. Eu sou muito objetiva. Não faça isso por causa disso. E ela entende, né, de tal forma. Agora, como toda criança, se utiliza dos recursos que tem. E aí, claro que agora eu tenho que me usar do que eu também tenho que me valer dos que eu tenho. Eu gostei quando o Mel apareceu aqui, porque me deu até vontade de um dia fazer uma live só para Mel falar com as crianças, porque ela sentiu muita saudade, e possivelmente as crianças também devem ter saudade. A mãe de Bela disse assim, quando Bela viu Mel, começou a gritar, Mel, quer dizer, o reconhecimento dos colegas, eles estão em falta disso, né? A gente, como está isolado, às vezes nem quem mora em condomínio pode ver os coleguinhas que moram no mesmo condomínio, porque de fato é para respeitar esse isolamento. Então, imagine também o prejuízo que essas crianças estão nesse convívio social, sobretudo para elas que estavam dentro desse contexto de adaptação. As crianças que foram para a escola esse ano, gente, isso está sendo tão ruim para eles e a gente precisa pensar de fato em acolhê-los e não reprimi-los de verdade. Eu não estou aqui dizendo, eu sou uma mãe que sou da repressão também com a minha filha, porque eu quero que minha filha, na repressão que eu digo, medida, né? Mas eu quero que a minha filha se torne uma pessoa do bem. Eu não vou dizer a mim, para tudo que ela faz, aquilo que eu considero que esteja errado. Mas se a gente parar para acolher essas crianças, que eles estão extraídos subtraídos do convívio da sociedade deles, para a sociedade dele é a escola. O contexto de amizade deles é a escola, são os coleguinhas. Então, eles sentem muita falta. Então, e como eu falei, a gente precisa, na verdade, dar para eles mais recursos, ao invés de reprimir apenas o que eles estão usando, né? Bela pede para ir para a escola com a mochila e lembra dos coleguinhas. Oh, meu Deus! As crianças É muito precisam desse momento importante deles. isso que você falou, Val, essa ideia que você teve aí. Usar os recursos que a gente tem, os recursos tecnológicos, para estabelecer esse contato social, porque isso é muito importante, assim. Tem uma professora minha, foi minha supervisora, que ela costuma falar muito nesse período da pandemia, sobre a importância de trazer a vida para dentro de casa, assim. Então é trazer a nossa vida na medida do possível, o que é possível fazer dentro de casa, para alterar o mínimo possível essa rotina. Uhum. Aqui, desde pequena, a Mel sempre me ajudou nas coisas de casa. Seja guardar o sapato dela, seja dobrar as calcinhas dela, seja colocar os brinquedos dela no lugar.
E eu fui elevando o nível disso. Eu fui elevando o nível. Então, se eu chego com uma compra, ela tira do saquinho e vai colocando no lugar para eu arrumar. Ela dobra os saquinhos para poder a gente colocar dentro do saco que fica os sacos do lixo. Ela tem toda. Hoje, ela já me ajuda a lavar o banheiro. Nossa, como assim? Ela tem 3 anos, ela me ajuda. Eu tiro tudo de cima da pia, dou a bucha para ela e falo que era a pia limpinha. E ela lava a pia limpinha. Depois eu coloco ela para arrumar. Claro que depois eu tenho que ir lá, voltar e colocar uma coisa ou outra no lugar. Mas eu valorizo o que ela faz. Aí, ou então, corrijo. Mel, isso aqui precisa melhorar. Não gostei dessa pia. Tá muito suja ainda. Limpe melhor. Como tá sujeira aqui? Mostro para ela. Então, eu inserindo ela dentro desse contexto, eu coloco ela no lugar de estar fazendo alguma coisa, de estar se ocupando. Ela desenvolveu muitas outras habilidades. Ela tem desenvolvido muitas outras habilidades, mesmo com o espaço reprimido que a gente tem hoje. Porque a escola, né, um ambiente todo para eles e tudo mais. E em casa não é assim. Mas eu estou me afortunando disso. Ontem mesmo a gente leu história, né? Eu li história para ela, depois ela leu uma história para mim, porque assim, a ideia de colocar ela como protagonista é eu dar o recurso a ela e fazer com que ela use esse recurso. Não adianta eu apenas dar o recurso a ela e não instrumentá-la ou não fortalecer esse uso. Então eu li a história para ela e depois ela pegou um outro livro e pediu, me leia para mim. Eu disse, não, agora você vai ler para mim. E ela leu para mim, contou a história dela, não foi a fiel que estava no livro, mas valeu super a pena, porque eu interagia com ela. A cada história, a cada parte da história dela, eu estava envolvida, conectada, e me envolvia da forma como ela contava, né? E isso foi muito rico. Certamente ela aprendeu alguma coisa com aquilo ali que a gente viveu ontem. Hoje a gente está fazendo a live. Na hora de fazer a live, eu peguei minha farda para vestir, porque para mim vestir essa camisa é uma honra muito grande. E eu acabo meio que me colocando dentro de um contexto de sentimento que eu tenho com a escola, e que quem está aqui, que me conhece, sabe. E aí eu falei, Mel, vista a farda também para você fazer a live. A primeira coisa, aí pronto, ela já vestiu a farda, já pegou o caderno dela para estudar. Ela estava estudando enquanto a gente estava aqui. Aí agora ela acabou de fazer atividade, veio trazer e ficou um pouco aqui. Na realidade, Felipe, toda a sua fala é muito importante, é muito rica, muito didática, ensina muito a gente aqui, ensina muito. Uma pena que as horas vão correndo e a gente, quando vê, já está chegando o tempo. Mas, assim, eu queria muito, Felipe, que você dissesse para os pais que estão aqui ouvindo, de que forma eles podem se acalmar para acalmar os filhos. Essa questão de valorizar o autocuidado. Não evite entrar nesse ciclo de autocobrança, de querer ser produtivo, de trabalhar mais, de aprender, fazer um monte de curso, fazer um monte de coisa online, aprender a fazer coisas. É muito bom se você aprender a fazer coisas novas, usar o tempo da pandemia para aprender a fazer coisas novas. Você tende a se sentir melhor. Mas não precisa, por exemplo, se você não gostava de fazer exercício, tinha horror por musculação, já tinha tentado antes e sentia que isso não lhe fazia bem, não vai ser agora, nesse momento tão difícil, que a musculação vai lhe ajudar, por exemplo. Só um exemplo aqui que eu estou trazendo, tá? Então, é o autocuidado, assim. Quanto tempo do seu dia você usa com atividade, você ocupa com atividade de lazer? Se questione sobre isso e da importância disso. Muitas vezes ficar sem fazer nada, entre aspas, entre muitas aspas, porque geralmente não é fazer nada. Um momento de lazer é mais importante do que a produção, assim. Se cuidar também é produtivo, porque se você entra nesse ritmo de cobrança, de desempenho o tempo todo, a tendência é que no curto prazo você até tenha um aumento de desempenho, mas no longo prazo vai vir cansaço, aí vem frustração por não conseguir dar conta de tudo que assumiu, e isso piora sua relação, sua satisfação, seu bem-estar subjetivo. E se a gente pensar que até o ócio ele pode ser criativo, como diz Damásio, Isso, né? A gente tende a criar mais e a pensar oxigenar no seu cérebro quando a gente está em silêncio com a gente, né? exatamente. Tem um tempo para você, assim, para se cuidar, tanto do ponto de vista estético, tem gente que é mais apegada, tem gente que é menos apegado a isso, a se cuidar da saúde, alimentação, muito importante. Ter uma alimentação equilibrada, hábitos de sono, ter horários de sono, de dormir, de acordar, porque o sono interfere muito nisso. E ter atividades mais ativas durante o dia, evitar excesso de informação, muito importante isso, porque como a gente está passando por um momento tão importante, tão atípico, então a mídia vai focar nisso, vai trazer muita informação. Então é preciso a gente filtrar um pouco isso, limitar
limitar o tempo de trabalho também, para não confundir, de Sim, você sim. estar em casa, trabalhado de 8 a 8 da noite, até a hora de dormir, da hora que acorda até a hora de dormir. Você precisa limitar o seu tempo de trabalho, limitar o tempo que você vai usar para para fazer as tarefas domésticas. Isso que você falou de incluir a criança nas tarefas domésticas, muito importante assim. Os adultos costumam subestimar muito as crianças. Então ela não consegue, ela não é capaz, ainda é muito cedo para a idade dela, mas é preciso dar espaço para elas, dar autonomia para elas. Isso que você trouxe o seu exemplo, é um exemplo muito bom assim, de dar autonomia para a Mel, de deixar ela participar das coisas. Isso a criança vai adquirindo a habilidade de resolução de problemas, de enfrentamento a situações, de responsabilidades. Isso é muito Ah, importante. aqui, por vezes, eu Então, tenho que cercear essa autonomia, né? Por vezes, eu tenho, porque eu dei tanta autonomia que estimulei isso de tal forma que agora eu tenho que dar um pouco do freio também, até para as isso. coisas não fugirem daquilo que tá, não fugirem Sempre é daquilo que importante o tá, equilíbrio, o né? equilíbrio, né, Buscar Felipe? um equilíbrio. É. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas te acham, têm contato com você através da sua rede social. Se elas te chamarem para tirar alguma dúvida, você está disponível lá na rede social ou você quer deixar algum outro contato? Pode, pode me chamar por lá que eu estou disponível, respondo, trago orientações, se precisar de um serviço psicológico mais específico, eu tenho uma lista de colegas que trabalham na área, tenho alguma lista de serviços voluntários, gratuitos durante essa questão prestando serviço online durante a pandemia. Então pode me procurar através do Instagram mesmo. Às vezes eu posso até demorar um pouquinho assim, você perguntar de manhã, eu responder de tarde, mas eu Sim, sim. respondo. Eu Felipe, eu posso quero demorar um muito te pouquinho, mas eu respondo. agradecer. Quero muito agradecer a você por essa doação do seu tempo, por essa prestação tão qualitativa E das agora eu informações. posso Calma. falar com minhas amigas? Ó, só um instantinho que você pode. De tudo que você nos ensinou, nos abordou, nos orientou e nos fortaleceu, tá? Quero novamente me colocar à disposição. Eu vou sair da live agora com você para essa live poder ficar salva no IGTV. E eu vou entrar agora, só eu e Mel, Felipe, para eu poder colocar algumas mães que queiram entrar. Então aí, Ótimo. Bela, Lari, Carlinha, quem quiser entrar, daqui a pouco aí eu vou botando uma de cada vez, vou botando todo mundo na live comigo, com o Mel aqui, para a gente trocar um pouquinho, tá bom? Ótimo. Quero Felipe, agradecer também a todo mundo que mandou pergunta. Muito sim. obrigado. E até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais aí. Ah, detalhe importante. Durante a Toda semana. quinta-feira, 10 horas da manhã, o É, Felipe está aqui com a gente. Então já pode até deixar na sua agenda salvo aí. Toda quinta-feira, 10 horas da manhã, o Felipe está aqui conosco. Tá? Se tiver sugestão de tema também, bora colocando aí, que aí a gente vai banda pra começar a gente. tratar, né, É. Felipe? Isso. Um Isso. beijo, Felipe. Obrigada. A gente vai Beijo. entrar agora Tchau. para as mamães e as Beijo, crianças. Tchau, Mel. gente. Tchau, Felipe. Tchau. Tchau.